E aí, meu povo, tamo de volta para mais um vídeo e para um vídeo do nosso projeto Vampiros. E hoje o vídeo é em conjunto com a minha amigona Bárbara, lá do canal Os Livros e Filmes da Bá. E a gente vai conversar sobre essa obra espetacular aqui, Carmila, a Vampira de Karnstein. Que eu fiz a minha releitura, é a minha terceira leitura dessa obra, só que dessa vez eu fiz nessa edição aqui, pessoal, ó, que é O Vampiro de Karnstein e Outras Histórias, do Joseph Sheridan Le Fanu, que saiu pelo Círculo do Livro, uma edição bonitona, né, gente? Então vem comigo logo depois da abertura. Então, gente, mais um vídeo pro nosso projeto Vampiros, que a gente não pode deixar passar em branco de jeito nenhum, né? E hoje eu trouxe um classicão da literatura de vampiros, que é então Carmila, a Vampira de Karnstein. Isso mesmo, é pra vocês verem, pessoal, a pronúncia não é Karnstein, como a gente pensava, eu mesmo pensava. É Karnstein, faz um X o S aí, pra vocês verem, bem diferentão. Tanto é que é porque o próprio nome da família da Carmila, né, a família Karnstein, ela não é uma família britânica, não é uma família inglesa, é uma família austríaca, porque a família Karnstein vem da Estíria, que é uma cidade, que é não é uma cidade, é um condado, né, lá da Áustria. Olha pra vocês verem que legal. Então, hoje a gente vai conversar sobre essa obra espetacular aqui, pessoal, que eu amo de paixão, que vocês conhecem meu canal, vocês sabem que é uma das minhas obras favoritas de vampiros, assim, de todos os tempos, tá entre os meus clássicos favoritos também de qualquer literatura, e é bom demais da conta. É a minha terceira releitura. E esse aqui eu reli então com a minha amiga Bárbara, lá do canal Os Livros e Filmes da Bá. Então corram lá no canal dela para vocês assistirem a resenha dela, que ela fez um vídeo bem legal também, então corram lá. Hoje a gente vai conversar sobre esse livrão aqui então. Essa edição é uma edição da Círculo do Livro, que é a saudosa Círculo do Livro. Tanto é que semana passada, né, eu fiz um vídeo aqui no canal mostrando as minhas edições da Círculo do Livro, todos os livros que eu tenho da Círculo do Livro. Eu tenho várias coisas, eu tenho, se não me engano, quase 50 volumes da Círculo do Livro. E esse aqui foi uma das aquisições mais recentes, faz, sei lá, deve fazer uns 4, 5 meses que eu comprei essa edição aqui. Porque essa edição é o que a gente pode ser considerado como a edição mais completa de contos do Joseph Sheridan Le Fanu aqui no Brasil. Porque esse autor irlandês aqui, infelizmente, ele é bem pouco publicado aqui no Brasil, pessoal. Ele tem pouquíssimas edições aqui. São assim, só dele, não tem nenhuma a não ser essa daqui e alguma ou outra que você vai encontrar só de Carmila. Porque os outros contos dele você consegue encontrar assim em coletâneas espalhadas. Eu tenho algumas coletâneas ali, aquela não, tá aqui. Aquela Contos Clássicos de Terror. Tem um conto dele, eu acho que é o Chá Verde, que se eu não me engano tem lá. Naquela depois, 7 Histórias de Terror, também tem o Chá Verde. Naquela outra ali, Contos do Sobrenatural, tem o Shalken, o Pintor. Ou seja, você consegue encontrar um ou outro conto do Sheridan Le Fanu, assim, em coletâneas de contos de terror. Mas um livro só dele, com vários contos dele, só essa aqui, viu, pessoal? Não tem nenhuma outra. Tanto é que, a título de curiosidade, eu trouxe a outra edição de Carmila que eu li aqui pra vocês verem, que é essa edição aqui da editora Edra. Povo, essa edição é maravilhosa, porque além de ter Carmila, tem uma espetacular introdução do professor Alexander Meirelles, que é então o cara que faz o canal bem interessante, um canalzão fantástico, que é o Fantástico Cursos, aqui do YouTube. E ele faz essa introdução aqui do livro Carmila. Ele explica sobre o mito do vampiro, o surgimento da vampira na literatura e tudo mais. Então é uma edição muito boa para quem quer ter um material extra sobre Carmila, sobre o Joseph Sheridan Le Fanu, sobre vampirismo, sobre os vampiros na literatura e tudo mais. É uma edição bem legal. Mas ela não tem mais nada complementar, a não ser essa introdução riquíssima, é só o conto Carmila e pronto, acabou. Agora, nessa edição aqui da Círculo do Livro, a gente vai ter vários outros contos, tem, se eu não me engano, mais 3 contos. Então a gente tem aqui o primeiro conto, que é Carmila, o Vampiro de Karnstein. Depois temos o quarto no Dragão Voador.
Depois temos O Demônio Familiar e por fim o último, Chá Verde, que é o conto mais famosinho dele aqui no Brasil, né, pessoal? Depois de Carmila é o Chá Verde, porque Chá Verde se repete em inúmeras coletâneas de contos por aí. E uma coisa que eu tenho que falar pra vocês sobre essa edição em específico é que ela é uma tradução meio que dilacerada, meio deformada, de um outro livro do Joseph Sheridan Le Fanu. O livro se chama então In a Glass Darkly. Peraí que eu vou pegar aqui que eu marquei a data. Ele foi lançado lá na Irlanda e depois na Inglaterra no ano de 1872. E é uma edição que tinha 5 contos. Tem os 4 contos presentes aqui, né? Que é aqueles que eu falei. O Chá Verde, O Demônio Familiar, O Quarto no Dragão Voador e Carmila. E tinha um 5º conto que aqui não tem. Esse 5º conto se chama Mr. Justice Harbottle. E esse é um conto que não foi traduzido para essa edição aqui. Então por isso que eu falo que é uma edição meio mutilada do livro In a Glass Darkly. E é o que mais próximo que a gente tem desse livro e é o mais próximo que a gente tem de um livro completo do Sheridan Le Fanu publicado aqui no Brasil. Esse cara, ele é um irlandês, ele fez muita coisa. Ele tem mais de 30 contos publicados, tem mais de 12 romances publicados. Aí dentro desses romances tem novelas, tem ensaios e tudo mais. Ele tem muita coisa publicada e infelizmente aqui no Brasil chega muita pouca coisa dele. Eu não sei como que as editoras não abriram o olho ainda para trazer mais coisas. Eles insistem em ficar trazendo somente o bendito do Carmila. Tá certo, Carmila é maravilhoso, é espetacular, é fenomenal. Mas, gente, tá saturado de edição de Carmila aqui no Brasil. Precisa de outras edições. Eu penso que deveriam traduzir mais e mais coisas. E um adendo bem legal é que a editora Clepsidra tá trazendo um livro chamado Contos Clássicos de Fantasmas. E lá vai ter 2 contos inéditos do Sheridan Le Fanu. Olha pra vocês verem que legal. Que Sheridan Le Fanu ele é considerado como o modernizador das histórias de fantasmas, porque antes do M.R. James, que tem esse título maior, né, veio o Sheridan Le Fanu. Sheridan Le Fanu trouxe então para a modernidade, para a contemporaneidade, as histórias de fantasmas, as histórias de assombração, porque antes disso era aquela história tipicamente gótica, de um fantasma assombrando um casarão, assombrando um castelo no meio, no interior e tudo mais. Ele não, ele trouxe para as grandes cidades da época, trouxe para as metrópoles, trouxe para as casas familiares. Ele fez uma modernizada, mais ou menos o que o Stephen King faz hoje com histórias de terror, que ele coloca a história de terror no cotidiano. Então, o Sheridan Le Fanu trouxe pro cotidiano da época. Olha pra vocês aí que legal. Ele modernizou a história de fantasma, a história de assombração. E ele é muito conhecido e muito respeitado na Inglaterra, na Irlanda, na sua terra natal, né? Lá na Europa em si, ele tem muita tradução, muita edição nos Estados Unidos, né? Que os Estados Unidos, eles são grandes consumidores de literatura fantástica. Literatura como um todo, mas literatura fantástica, tudo que sai pra fora, assim, chega lá. E aqui no Brasil a gente tem essa escassez de obras dele. É uma pena. Mas fica a dica dessa edição aqui então, porque é a edição mais completa que a gente tem de um livro completo do Sheridan Le Fanu. Agora vamos falar sobre o conto que a gente vai falar aqui hoje. Os outros contos eu vou deixar para poder falar mais pra frente, em outros vídeos, porque esse vídeo eu quero me focar só no Carmila, a Vampira de Karnstein. Porque é o nosso projeto Vampiros, né, gente? Aqui a gente fala sobre vampiro, aqui a gente fala sobre esses dentuços. E uma coisa que eu quero falar pra vocês é que Carmila originalmente não foi publicado como uma novela. Ele foi publicado em 4 edições da revista The Dark Blue, em 1871. Em dezembro de 18... Não, isso, foi dezembro, isso mesmo. Em dezembro de 1871 saiu a primeira parte na revista The Dark Blue. Aí em janeiro saiu a segunda, em fevereiro saiu a terceira e em março saiu a 4ª e última parte dessa história aqui, da Carmila. Olha pra vocês verem que legal. Primeiro saiu nessa revista, depois ele foi compilado como uma novela e saiu no livro In a Glass Darkly, que saiu no finalzinho de 72. Então, o pessoal conheceu essa história em capítulos. Eles tinham que ler um pedaço, esperar até o próximo mês para sair nessa revista, comprar a revista e ler a sua continuação. Olha pra você ver que legal.
E uma informação bem interessante também é que o Sheridan Le Fanu ficou tão famoso na época dele a ponto dele ter vários contos dele publicados na revista, adivinha de quem, gente? Do Charles Dickens. O Charles Dickens em pessoa leu as histórias do Sheridan Le Fanu, gostou demais e publicou naquela revista dele que ele fazia, em especial naqueles periódicos que ele fazia natalino, que era no final de ano, quando ele pegava só histórias de fantasmas para poder contar no final de ano, porque era uma tradição bem interessante lá da Europa, da Inglaterra, da Irlanda, do Reino Unido, né? Que era contar histórias de fantasmas à beira da fogueira, à beira da lareira, na noite de Natal. E o Sheridan Le Fanu teve algumas histórias dele publicadas. Tanto é que Carmilla mesmo foi publicado nessa época, né? A primeira parte em dezembro. Olha pra vocês verem que interessante. Então, eu tô falando demais aqui, tô dando muita explicação, mas vamos falar sobre a história, né? Eu tô falando demais, vamos falar sobre a história. É o seguinte, aqui a gente tem a nossa protagonista, a Laura, e ela começa relatando pra gente do lugar onde ela vive. Que ela vive num castelo, ela fala, tá, nessa edição aqui, eles usam a palavra tradicional do lugar, porque eles moram na Áustria, e a expressão que eles usam para castelo lá é château. Château, que é a palavra francesa para castelo, né? Então, aqui eles usam castelo, aqui eles usam château. Ela mora nesse castelo gigantesco, muito antigo, que ela fala que tem toda uma decoração gótica, do estilo gótico mesmo, e esse castelo é isolado de tudo e de todos. Ele fica no meio do nada, bem distante de tudo, ele é cercado por uma densa floresta macabra, uma floresta sombria, uma floresta bem esquisita, e o mais próximo que tem desse castelo é no meio dessa floresta, um vilarejozinho abandonado em ruínas e um castelo também abandonado em ruínas. E dizem que esse castelo abandonado no meio da floresta pertenceu à à terrível família Karnstein. Fica aí um mistério, né? Uma coisa estranha, né? E acontece que a Laura, ela é uma moça muito solitária, ela vive sozinha, ela não tem contato com moças da idade dela e tudo mais, até que um dia ela recebe, junto com o pai dela, eles recebem uma carta falando que o general Spielsdorf vai vir passar alguns dias no castelo deles e vai levar junto com ele a sobrinha dele, que é uma sobrinha muito querida, que mora junto com ele. Essa sobrinha não tem mãe, então ele é quem cria ela, e ele vai levar ela então para poder passar uns dias no castelo. A Laura fica toda feliz, toda contente, toda empolgada, porque vai ter uma jovem junto com ela para poder passar os dias com ela, para poder tirar essa monotonia, né, da solidão, da juventude, porque ela vive sozinha, né? Tem as duas a empregada, a governanta da casa, e eu não sei se é uma governanta e uma cuidadora. Só que as duas elas são mais velhas e tudo mais, então ela não tem aquela proximidade da juventude. Acontece que passam-se alguns dias e eles recebem uma carta do general, o mesmo general Spielsdorf. E ele fala que ele não vai poder ir porque se acometeu uma tragédia sobre a casa dele, sobre o castelo dele, porque a sobrinha dele faleceu de forma misteriosa. E fica toda aquela aura de mistério por cima da história. Porque ele fala que ela morreu de uma forma estranha, ela começou a definhar, começou a ficar magra, começou a ficar pálida, começou a ficar sem vida, até que finalmente ela morreu, da noite pro dia. E fica todo esse clima esquisito por aí. A Laura fica triste porque não vai ter uma companhia, fica triste pela moça ter morrido, mesmo ela nunca tendo conhecido essa moça, ela fica muito triste, muito arrasada. Acontece que os dias delas mudam, porque vai acontecer uma coisa estranha aqui. Um dia, o pai da Laura e a Laura estão cavalgando pelos campos, assim, aos arredores da floresta, e eles veem uma carruagem passando. E essa carruagem sofre um acidente que ela vira de ponta cabeça, quebra a roda, e os cavalos caem no chão e aquela coisa horrenda. Eles saem correndo para lá, para essa carruagem, para tentar ajudar o pessoal de lá. Aí de lá de dentro sai uma senhora, uma dama muito chique, muito requintada, refinada. Você percebe que ela é da alta classe e ela fala: ai meu Deus, o que aconteceu? Esse acidente vai me atrasar, eu não posso me atrasar porque uma coisa muito importante aconteceu no vilarejo lá longe e eu tenho que partir o mais rápido possível, mas como que eu faço com a minha filha? A minha filha Carmila está desfalecida, eu não posso levar ela junto comigo, e o que eu faço? E ela joga esse verde aí, né?
E o pai da Laura, como um bom nobre e tudo mais, fala: tá certo, pode deixar a sua filha aqui, eu tomo conta dela. Quando a senhora voltar do seu afazer tão importante, a senhora pega a sua filha aqui no meu castelo. Ela vai ser cuidada muito bem aqui no meu castelo. E é bom que ela faz companhia para minha filha Laura. Então eles tiram essa Carmila, essa moça, de lá de dentro da carruagem, né? Ela tá meio desfalecida, passando mal, não tá conseguindo se atentar direito às coisas. Então eles arrumam a carruagem e a senhora parte rumo ao seu destino aí. E a Carmila fica lá. E a partir desse momento, a Laura se afeiçoa demais a Carmila. E a Carmila é essa personagem assim, ela é lânguida, ela é misteriosa, ela é às vezes sensual, mas também tem umas partes que ela é meio infantil. Ela é muito diferente, ela é muito estranha. Uma beleza assim diferente, uma beleza que chama atenção, os olhos hipnóticos assim e tudo mais. E aquele cabelo, tem uma parte aqui que a própria Laura fala que ela tem um cabelo muito farto, um cabelo muito bonito e um cabelo muito pesado e brilhoso. E a Laura fica encantada com a figura da Carmila. E a Carmila corresponde a todo esse encantamento, jogando charme, jogando adoração, jogando mais e mais fascínio pra cima da Laura. E a história vai continuar a partir daí, porque mocinhas do vilarejo mais próximo, que é um vilarejo bem distante, e moças de fazendas, de fazendeiros mais próximos, começam a morrer. E elas começam a morrer sem sangue. Elas são encontradas brancas, pálidas, sem sangue nenhum e mortas em cima da cama. E a história vai seguir a partir daí. Eu não vou falar mais nada, você já sabe que é uma história de vampiros, né, pessoal? Porque o título é Carmila, a Vampira de Karnstein, e também tem esse negócio, né, de... é uma história de vampiro, tá na cara que é uma história de vampiro. O mistério aqui não é seu vampirismo. A graça da história é você ir desvendando, descortinando página a página aqui desse mistério e ver aonde que vai dar toda essa história. E gente, isso aqui é um tesouro, isso aqui é espetacular. A narrativa do Sheridan Le Fanu é assim incrível, o cara escreve muito bem, não é uma narrativa nada difícil, ainda mais por se tratando, né, de uma história clássica, né, de uma história do século XIX, a gente espera uma narrativa mais pesada, uma narrativa mais truncada, mas não, a dele é extremamente simples, você flui através dela, você vai indo, você vai desbravando cada página e vai engolindo cada página também, você não quer parar de largar de ler essa história. Essa edição, a história da Carmila, tem 82 páginas. E é muito gostoso de ler. Isso aqui é... olha, pra quem é apaixonado por vampiros, pra quem é apaixonado por literatura gótica, por literatura clássica, isso aqui é um presente, isso aqui é um deleite, gente. Porque é muito bom. O Sheridan escreve muito bem, os personagens são muito bem construídos. A Carmila é uma personagem riquíssima, ela é extremamente bem construída, bem delineada, bem feita, e tem todo esse mistério ao redor da família Karnstein, né? Porque você tem essa lenda do lugar de que os Karnsteins eram uma família vil, uma família cruel, uma família que praticava atos horrendos, e que essa família foi amaldiçoada pelo demônio em pessoa, e que todos eles são monstros, são terríveis criaturas das trevas. É muito legal, então tem todo esse clima também, né? O cenário disso aqui, gente, é uma típica produção de cinema gótico dos anos 30, da Universal, ou então dos anos 50, 60, né? Da Hammer. É espetacular quanto você consegue vislumbrar todas essas características desse tipo de filme, nessa história aqui. Então, era mais do que certo que a Hammer ia adaptar esse livro aqui, né, gente? Então vamos falar agora sobre as adaptações. Eu separei aqui as adaptações de Carmila. E são no total 11 adaptações. 11 filmes sobre a Carmila. Então vamos lá, que eu vou falar pra vocês. Eu assisti todos. Não, eu assisti quase todos. Só 2 aqui que eu não assisti. Então vamos lá. Tem a primeira adaptação oficial, é de 1960. Se chama Rosas de Sangue. Et Mourir in Paris. Eu não sei falar francês, gente, mas é um filme francês do Roger Vadim. E é um filme bem legal. Eu assisti ele ontem, gente. É um filme bem legal.
Vocês estão vendo a capa dele aí, é um filme muito assim, o visual dele é espetacular, é um filme bastante onírico, porque tem algumas passagens que parecem sonhos, que parecem pesadelos, e aquele visual de castelo, e neblina, e cemitério, é muito bom esse filme, eu recomendo demais. O segundo filme é de 1964, é um filme italiano que se chama O Túmulo do Horror, La Cripta e l'Incubo, e esse aqui é um filme com o Christopher Lee, pessoal. O Christopher Lee, na época áurea dele, que ele estava fazendo vários filmes do Drácula, vários filmes do Frankenstein, vários filmes da Múmia. É um filmão muito bom também. Esse aqui é uma obra em preto e branco, o anterior é uma obra feita em Technicolor, então ele tem toda aquela cor berrante, forte do Technicolor. Esse aqui não, esse aqui é em preto e branco. Então tem aquela aura gótica clássica, que emula muitos filmes de terror da década de 30 da Universal, né? Drácula, Frankenstein, Lobisomem, naquela pegada lá. E é um filmão também, é um filme que se distancia um pouquinho do livro, né? Porque o livro, ele segue a narrativa da Laura com a Carmila. Nesse daqui, você tem a presença da Carmila também, tem a presença da família Karnstein, mas é um filme que se distancia um pouquinho dessa história principal aqui, mas tem todos os elementos aqui da história, do vampirismo, da vampira lésbica, que é um elemento que tem aqui nesse livro, que é o lesbianismo, né? Porque a Carmila só tem a preferência por morder jovens mulheres sedutoras, e ela tem essa carga sexual nela, né? E esse filme tem essa pegada também. O terceiro filme é de 1970 e pra mim é a obra assim que mais bem adaptou Carmila no cinema, que é Carmila, a Vampira de Karnstein, ou o nome original The Vampire Lovers. Esse aqui é um filme da Hammer. Gente, que filmão é esse? Eu já perdi a conta de quantas vezes eu assisti esse filme. A primeira vez que eu vi eu era criança, tinha passado na televisão. Isso, passou na televisão, na Manchete, na Bandeirante, alguma coisa assim. Esses canal que passava mais filmes de terror antigo, eu acho que era Bandeirante que passava os filmes da Hammer. E eu assisti na televisão e eu fiquei encantado com esse filme. E a partir de então, eu assisti um monte de vez. E foi minha paixão também pelo livro. Foi aí que eu comecei a me interessar pelo livro. Quando eu finalmente comprei o livro, foi nessa edição aqui. E eu li 2 vezes aqui, agora minha terceira vez foi nessa edição aqui. E esse filme é espetacular. A gente tem a Ingrid Pitt como a Carmila, ela tá fabulosa, ela tá incrível. E eu acho ela muito bonita. E ela é uma ótima atriz, né? Ela é muito boa atriz. Então ela encarnou a Carmila mesmo ali. E a gente tem também a presença do Peter Cushing no elenco. Olha pra vocês verem que legal. O Peter Cushing faz então o general, que é o que perdeu a primeira moça lá, que perdeu a sobrinha e tudo mais. É um filmão, gente. Depois a gente tem 2 continuações da Hammer, que é a quarta de 1971, Luxúria de Vampiros, Lust for a Vampire. Esse aqui é a primeira continuação que a Hammer fez para Carmila. Já não tem nada a ver assim com o livro, a não ser a personagem. É uma história totalmente nova, mas é um filme bem legal, tem todo aquele estilão estético da Hammer, né, com aquelas produções muito bonitas, muito requintadas, né, castelo, neblina, floresta, esse tipo de coisa, aquelas mulher bonita. É um filmão, gente. Mesmo não tendo nada a ver com o livro, você tem os personagens ali e tem uma história nova, então vale a pena conferir. E a quinta indicação, que é o terceiro filme da Hammer, também é de 1971. As Filhas de Drácula, Twins of Evil. Gente, esse aqui é o meu favorito. Depois do primeiro, né, o Vampire Lovers, esse aqui é o meu favorito. A gente tem aqui as gêmeas, irmãs gêmeas que vão para esse vilarejo na Estíria e vão acabar se defrontando com a família Karnstein, o último descendente dos Karnsteins, que é um conde, e ele traz o espectro da Carmila de volta à vida e começa a espalhar a maldição do vampirismo por todo o vilarejo e ir atrás então das gêmeas. É muito bom esse filme, gente. O sexto filme se chama então Sonhos Alucinantes, é de 1971 e o nome em inglês, gente, olha pra vocês verem que legal, Let's Scare Jessica to Death.
Vamos Assustar a Jéssica até a Morte. Gente, que legal esse nome, né? E é um filme muito bom também. É um dos filmes assim que tem menos a ver com Carmila. Tem a história da vampira também, essa vampira Carmila, que ela tem esse lado meio lésbico dela, e ela é muito misteriosa, ela descende de uma família estranha. Só que aqui o foco principal da história é um filme dos anos 70, né? Então já muda bastante a figura aqui. A gente não tem mais a figura, a estética gótica, não se passa mais no século XIX como os outros filmes. Aqui já é uma história moderna, se passa nos anos 70, e tem essa moça que ela vai com esses amigos dela para poder morar nesse casarão. É um casarão que fica no meio do nada. E lá eles encontram essa moradora de rua, essa Carmila, que ela tá morando lá nesse casarão, e ela fala que ela não tem casa, e ela é meio hippie, meio riponga, essa coisa assim, né? E eles vão e acolhem ela também, só que ela começa a se mostrar muito esquisita. É um filme bem legal também, é o que menos tem a ver com Carmila dessa lista, mas ainda é muito bom e também tem o principal da obra original. O filme número 7, de 1972, se chama A Noiva Ensanguentada. Esse aqui é um filme espanhol, La Novia Ensangrentada. É um filme bem legal também. Esse já se volta lá para o século XIX. Tem a presença desses castelos e florestas sinistras. É um filme bem divertido, mas é um filme que entra mais na pegada do exploitation. Então vai ter muita nudez, vai ter muito sangue, vai ter algumas cenas de sexo. Então é um filme mais apelativo. É o que o próprio subgênero dele indica, né? Que é o exploitation, o explorador. Que era esse subgênero do cinema que explorava ao máximo as suas convenções que podia na época. Tem também a presença dessa Carmila aqui, só que a Carmila nesse aqui já é uma figura mais espectral, mais fantasmagórica, mais de maldição mesmo, ela não é tanto física. E tem toda essa lenda de que a Carmila aparece para as noivas que se casaram e não tem um casamento feliz, e ela mata os noivos e fica, então se torna a noiva ensanguentada. É nessa pegada aí. O 8º filme se chama Alucarda. Esse aqui também é espanhol, esse aqui eu não vi. O 9º filme, de 1989, é Carmila, é um curta-metragem que foi feito para uma minissérie dos Estados Unidos, que se chamava Nightmare Classics. Esse é bem legal e tem aqui no canal, pessoal, então escrevam aí, Carmila Lervicia. Escreve aí que você vai achar. Tem aqui no canal para vocês poderem conferir inteirinho, é bem legal também. O filme número 10 é de 2014, se chama A Intrusa, The Unwanted, esse eu não vi. E o filme número 11 também é de 2014, se chama Hysteria, e esse eu também não vi. E esses são os filmes baseados e inspirados na obra de Carmila, a Vampira de Karnstein, do Sheridan Le Fanu. O vídeo ficou grande, tô vendo aqui, ficou bem grande, mas é porque eu tinha muita coisa para poder falar desse livro aqui, é um livrão que eu amo demais, tanto é que já tem uma resenha desse livro aqui no canal, nessa edição aqui, de muitos anos atrás, mas eu tive que vir fazer uma outra resenha, um outro vídeo, porque é um livro que eu amo do meu coração, assim, do fundo do coração, e eu queria que todo mundo conhecesse essa obra, assim, espetacular da literatura gótica, da literatura vampírica, da literatura clássica. Baita livro, viu, gente? Então, pessoal, espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Deixa o dedão pra cima e até o nosso próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau!